Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria neste ano novo estar novamente refletindo os ensinamentos do Mestre com todos vocês. Fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás e agradecendo ao Mestre querido por essa oportunidade. Que possamos neste ano novo continuar trabalhando em Tua seara, refletindo sobre os Teus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Esse ano a gente vai começar o estudo do livro Psicologia da Gratidão, de Divaldo Franco, do espírito de Joana de Ângeles. Então nós vamos fazer algumas reflexões. É um tema muito importante. A gratidão deve transformar-se em hábito natural no comportamento maduro de todos os seres humanos. Para que seja conseguida, necessita de treinamento, de exercício diário, em razão da sombra vigilante que propele a conduta da distância, da indiferença ou mesmo da ingratidão. O ingrato, além de imaturo psicológico, é vítima da inveja, da competitividade doentia, do primarismo evolutivo. A ingratidão está nos grupamentos sociais nos quais predominam o egoísmo e a sordidez. O grande desafio espiritual é o de bem viver-se e não o de pressuposto viver-se bem, entulhado de coisas e ansioso por novas aquisições entre tormentos íntimos e desconfianças afligentes. Nesse sentido, é muito grata a recomendação de Jesus, conclamando ao amor mesmo em relação aos adversários, porque eles sim são os doentes, pois que elegeram as atitudes agressivas e destrutivas, acumulando resíduos de ira que terminam produzindo-lhes lamentáveis doenças físicas, mentais e espirituais. Jesus é o médico das almas. Ele é o médico e o psicólogo, o psiquiatra, né, mais perfeito que já pisou na face da terra. Divaldo Franco é conhecido de todos, né, do meio espírita. E para quem não é do meio espírita, é só consultar, né, dar uma consultada, que vocês vão verificar quem é Divaldo Franco. Ele é um médium bastante conhecido pelo seu trabalho, pelo seu engajamento, e que tem como mentora Joana de Ângeles, que é o espírito de uma freira que fez as obras dela. Até há pouco tempo atrás estavam em 16 obras, 16 livros, né, ele psicografou, de Joana de Ângeles, tratando do tema da psicologia espiritual. Então, vamos tentar entender o que Divaldo aqui psicografou, né, e o que na realidade Joana de Ângeles queria nos dizer. Ela diz que a gratidão é algo que precisa ser exercitado, né? Somos espíritos extremamente atrasados, estamos num planeta muito atrasado e que temos dificuldades em sermos gratos, né? Gratos pelo ar que respiramos, pela comida que comemos, pela vida que temos, inclusive pelo corpo que possuímos. Então, nós já temos essa dificuldade. E aí a Joana, ela menciona que a gratidão é exercício, é um exercício diário em razão da sombra que nos aflige, né? Nós temos uma sombra dentro de nós. O que seria essa sombra? Seria o nosso atraso que a gente traz de muitas encarnações, né? Nós trazemos um atraso, uma sombra dentro
da nossa alma, né? Que estamos a cada encarnação tentando iluminar. Jesus foi o único espírito que não tinha absolutamente sombra nenhuma em seu espírito. Ele era pura luz, iluminação total. Nós temos um feixezinho de luz e a grande, né, o que predomina o espírito, na verdade, infelizmente aqui no planeta Terra, é a sombra. Essa sombra, né, esse lado negativo da nossa alma, é que nos dificulta a prática da gratidão. Por isso que Joana menciona que nós precisamos exercitar no dia a dia, né, com calma, parar primeiramente de lamentar, porque uma das coisas que dificulta o sentimento de gratidão é a lamúria, é a lamentação. Nós temos muito mais tendência a lamentar-se do que a agradecer. Então nós reclamamos o tempo inteiro, nós ficamos reclamando do tempo, né? Quando a gente se encontra dentro do elevador, na rua, a primeira coisa que a gente faz é: tá muito frio, tá muito calor, tá muita chuva, não chove, o tempo tá seco. Então a gente nunca está satisfeito com nada, nem com o clima. Então, se a gente quer estabelecer um diálogo, a gente começa falando mal do clima, né? Mal da temperatura, que é uma dádiva de Deus. Estamos aqui no planeta Terra e passamos por todas as estações e temos que bem dizer e não mal dizer. Aí ela continua aqui: o ingrato, além de imaturo, né, psicologicamente, é vítima da inveja. Então, muitas vezes a pessoa está recebendo a ajuda do próximo e ela inveja até aquela ajuda que ela está recebendo. Então, por isso que ela é dominada pela sombra da ingratidão. Então, se a gente parar e observar que sentimentos que nós temos lá dentro de nós, nós vamos perceber que o sentimento predominante é o da inveja e do orgulho. E isso nos arrasta para o sentimento tóxico da ingratidão. O grande desafio existencial é o de bem viver-se e não o de viver-se bem. O que a gente quer? A gente quer viver bem, né? Quando a gente deveria procurar bem viver e não viver bem. Tem uma diferença, né? Quando eu quero bem viver, eu sou satisfeito com as coisas que eu possuo e eu sou grato a tudo que me rodeia, mesmo que eu more num casebre, né? Mesmo que eu tenha poucas coisas na minha geladeira, que eu tenha poucas roupas no meu guarda-roupa, mas o pouco que eu tenho eu agradeço. Então eu estou desenvolvendo o bem viver, né? Eu estou entendendo qual é o sentido da vida, em que eu entendo que eu não vou levar nada, né? E sim, o que eu vou levar são as experiências que eu estou vivendo naquele momento. Agora, se eu quero viver bem, eu quero me rodear de coisas e de situações, né? De coisas materiais. Eu tenho um carro, eu quero 2, 3, eu tenho casa, eu quero 2, 3 casas, eu tenho 10 calças, eu quero 20 calças, eu quero 50 blusas. Eu nunca estou satisfeita. E para mim acaba sendo sinônimo de viver bem é ter e não ser. Então isso dificulta também o sentimento da gratidão. Aí ele fala aqui, né, a Joana menciona aqui: nesse sentido é muito grata a recomendação de Jesus, conclamando ao amor mesmo em relação aos adversários. Então muitas vezes, mesmo quando a gente tem um gesto de bondade, caridade com o semelhante e ele nos retribui com ingratidão, nós temos que olhar além das circunstâncias, ou seja, temos que olhar além daquele processo de ingratidão, daquele gesto ingrato do meu semelhante. Eu tenho que procurar pensar que eu tenho que fazer as coisas sem esperar nada em troca. Jesus já nos ensinou, como eu disse. É o mestre dos mestres, é o psicólogo dos psicólogos. Então ele nos ensinou que, através do perdão,
né, as ofensas, a gente não vai se magoar, não vai se ressentir quando a gente tiver como retribuição de um gesto bondoso a ingratidão. Então, Jesus já nos trouxe tudo muito, muito pronto para a gente. É só a gente aprender a fazer as leituras do que Jesus nos trouxe no Evangelho. Aí ele coloca, porque eles sim são os doentes. Então, os nossos adversários, aqueles que não reconhecem aquilo que a gente faz, são os doentes. A gente tem que ter misericórdia deles, pois elegeram atitudes agressivas e destrutivas, acumulando resíduos de inconformismo, de ira, que terminam produzindo doenças físicas, morais e espirituais. Então, toda pessoa que não consegue receber algo, né, do outro, e quando recebe ainda é ingrato, ainda não aprendeu a amar. E a gente tem que aprender a se compadecer, enxergar além daquela aparência, daquele momento, ir além, entender o nosso semelhante dentro da evolução dele e fazer o bem sem esperar nada em troca, que Jesus já nos ensinou. Gratidão, amor, pela explicação. Já falou tudo, né? Eu acho que ser grato com leveza. Quem aqui já não ouviu um dito, né, que a gente faz o bem e recebe, ou nem recebe às vezes um obrigado em troca, porque a gente faz o bem esperando algo em troca, né? Se a gente faz a gratidão, faz alguma coisa com leveza, sem ficar esperando nada em troca, nós temos que ser grato somente a Deus pela oportunidade de ter executado aquela tarefa e não esperando nada de troca, né? Fazer de coração aberto, né? Eu acho que é por aí. Eu acho que gratidão com leveza. A gratidão, a gente fica leve quando a gente, como o Sérgio disse, a gente acaba desenvolvendo essa leveza com o exercício diário da gratidão, né? Então são em pequenas coisas, não é só grato em relação àquele que nos fez alguma coisa de bom, mas é grato pela própria existência, gratos, né, amor? Pela vida que nossos pais nos deram, né? Eles estiveram dispostos a nos conceber, né? Nossa mãe nos carregou 9 meses na barriga, nosso pai, né, junto com a nossa mãe, nos sustentou, nos acolheu. Nós já falamos no passado aqui, né? Gratos pelo simples fato de respirar, né? Vimos a questão de 2 anos atrás, com o início da pandemia, quantos irmãos que não desencarnaram com falta de ar. Muitos eram entubados devido à falta de ar. E a gente esquece de acordar de manhã, agradecer pela vida e agradecer simplesmente por respirar, né? Exatamente. Acaba sendo tão automático, né, que a gente não se dá conta do ar que a gente respira, só quando falta, esse ar que a gente valoriza, do alimento que a gente coloca no prato, só quando falta, dos pais que nos deram a vida, só quando eles vão embora, né? Então, a gente só valoriza o que a gente vai perdendo. Então, a gente é muito saudável e a gente não agradece a saúde que a gente possui. A gente só passa a valorizar aquela saúde quando a gente perde, e momentaneamente. Se a gente observar, todo mundo achou que com a pandemia iria haver uma transformação enorme na sociedade, com o grande sofrimento que foram as mortes no mundo inteiro com a Covid. A gente assistiu isso? Não, infelizmente não. A gente viu outra guerra acontecendo, a gente viu as pessoas se desrespeitando, parece que cada vez mais intolerantes, parece que até a gratidão por ter uma vacina para dar conta, para a gente poder estar saindo na rua, nem isso a gente agradeceu. A gente parece que perdeu, né, a gente tem perdido a nossa humanidade. Então, quando a gente está passando por aquele problema, todo mundo, vamos orar, vamos fazer preces pela humanidade, por aqueles que estão nos hospitais, que estão sofrendo. Passou aquele momento mais do pico, né, de sofrimento, nós voltamos a repetir os mesmos comportamentos. Então, olha que tamanha ingratidão que nós possuímos. Nós temos muita sombra dentro de nós e nós temos que iluminar essa sombra. E como a gente vai iluminando essa sombra? Cotidianamente, todos os dias um pouquinho.
agradecendo todos os dias pela dádiva que é a vida, que é a nossa existência. E mesmo quando a gente está passando por uma dificuldade, por um problema, até isso a gente tem que agradecer, porque através desse problema nós vamos desenvolver novas habilidades, a gente vai desenvolver mais tolerância, mais paciência, mais resignação, a partir do momento que a gente passa por experiências às vezes dolorosas que a gente tem dificuldade de aceitar, né? Então tudo na vida tem um propósito. E a gente vai ficar por um tempo estudando esse livro da gratidão, em que a gente vai ler pequenos trechos, às vezes a Joana é um pouco difícil para a leitura, mas na medida do possível a gente vai traduzindo o que a mentora quis nos dizer. Tá bem? Vamos começar o ano de 2023 junto com a Joana, agradecendo, né? Agradecendo mais um ano que se inicia e pedindo a Deus fé, força, né? Paciência e muita gratidão para a gente passar pelo ano de 2023 com tudo que está programado para cada um de nós. Não é, amor? É isso aí. Vamos agora nossas vibrações, vamos novamente fechando os olhos, vamos sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, banhando nossas cabeças com energias de amor, de paz, de perseverança. E vamos ser gratos. Gratos a Jesus pela oportunidade, gratos de estar nesta comunhão de bons pensamentos junto com todos esses nossos irmãos. E nesta energia, nesta comunhão de amor, vamos vibrando pelo nosso planeta, vamos vibrar pelos países que se encontram em conflito, pela Rússia, pela Ucrânia. Vamos vibrar pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas. Vamos vibrar pelas famílias do mundo inteiro, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra, pelas famílias que choram a perda do ente querido, pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, agressões físicas entre casais, desrespeito entre pais e filhos. Vamos ser gratos pelas nossas famílias, pelo nosso lar. Que a Tua presença, Mestre querido, traga luz, traga amor para dentro de nossos lares. Te pedimos proteção aos nossos companheiros, aos nossos filhos, aos nossos parentes e amigos. Vibremos pelos doentes nos hospitais, pelos velhinhos nos asilos. Vibremos pelos irmãos que estão se tratando de dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamentos suicidas. Silenciamos, Mestre querido, para fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores, aos nossos anjos guardiões, que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, nos fortalecendo para continuar a nossa jornada, independente das dificuldades, dos problemas. Que sejamos gratos pela oportunidade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos para a prece de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.
Então vamos começar o ano de 2023 perseverantes, né? Vamos seguir a página Aura Vibração Espiritual. Quando for lá o convitinho, siga a nossa página, né? No YouTube, compartilhe, tanto na página do Facebook como no YouTube, compartilhe e divulgue, né? Porque a nossa única intenção é falar um pouquinho de amor, é falar um pouquinho de Jesus. É um videozinho de 20 minutinhos, né? É rápido, vocês perceberem assim, já passou, a gente fala pouquinho, um trechinho pequeno. Então divulguem, porque essa é a intenção, levar um pouquinho da palavra de Jesus a todos os corações. Agradecer a vocês primeiro, né, por essa oportunidade de estarem junto conosco nessa união, que possamos nesse ano de 2023 seguir esse caminho, sempre unidos, procurando levar um pouco de alento às outras pessoas, né? Exatamente, porque o trabalho é coletivo, né? Então a gente faz aqui o nosso trabalho, mas a divulgação que vocês fizerem nas redes sociais, vocês vão estar contribuindo, né, amor? Com o nosso trabalho. A gente precisa da divulgação para que mais pessoas nos acompanhem. Isso aí. Por que, amor? Porque nós amamos vocês. Um ótimo 2023 a todos. Um feliz ano novo e até semana que vem.